Estamos começando mais um MapaCast, esse podcast que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital, que está aí na sua telinha toda quinta-feira às 12 horas da tarde. Estamos aqui com uma convidada muito especial, mais uma história linda e poderosa no Senhor para compartilhar com vocês. Mas antes, se inscreve no nosso canal. Não deixa já de deixar o seu like aqui, porque vem muita história pela frente. E também, durante o episódio, se tiver algum momento que Deus tenha falado com você e que for um momento muito especial, comenta com a gente aqui, compartilha, que eu sempre estou dando uma olhadinha ali em tudo que vocês estão comentando. Estou com alguns prints para postar ali nos stories, lá do Instagram também, nos segue lá, na descrição aqui desse vídeo, enfim, vocês vão encontrar a rede social da nossa convidada, bem como a minha e de todas as outras redes do MapaCast, tá bom? Então vamos lá para falar um pouco da história de vida dessa recifense. Ela é pernambucana, formada em Direito desde 2008, servidora pública concursada do Tribunal de Justiça aqui de Pernambuco desde 2012, casada com o Dr. Eber Cordeiro e mãe de Melissa. Seja muito bem-vinda, Marília. Muito obrigada, Wed. É um prazer estar aqui com você. Amém. Poder partilhar um pouquinho daquilo que Deus vem construindo ao longo dos anos na minha vida, né? Amém, em nome de Jesus. Marília, sua história é muito especial, né? Assim como tantas que eu tenho vontade de trazer de lá da igreja, porque são pessoas que de fato eu conheço, que eu sei, né, da vivência, da vida, de realmente perceber mudanças radicais, né, ali na vida de vocês, a contribuição que vocês têm no corpo de Cristo. Então, é um privilégio ouvir cada história e a sua vai ser mais uma nessa noite que com certeza vai não só me edificar, mas edificar a todos que estão nos assistindo. Amém. Esse é o intuito, né? Amém. Quando a gente permite que o Senhor vá construindo na nossa vida. Não é para que fique em nós, mas que seja através de nós. Amém. Então, Amém. glória a Deus por tudo isso. Então, vamos embora contar aí um pouquinho, né, da sua infância. Você que é nascida aqui na capital, né, do nosso estado, nos fale um pouco. Você me mandou um resumo ali do seu testemunho, muitas coisas que a gente nem imagina, né? Sim. Sobre essa dualidade em relação à religião que você viu ali na sua infância. Enfim, conta um pouco pra gente aí. Vamos lá. Sou nascida em Recife, né? E a minha infância, ela teve uma divisão muito grande dentro da minha casa, né? Meu pai era católico, não praticante. Muito bem comum, né? Bem comum, né? Nada fora do normal. E minha mãe era espírita, mas também frequentava terreiros de Umbanda, envolvida em esoterismo, no Vale do Amanhecer, em outras religiões e seitas. Então, ela partilhava de tudo um pouco. Então, na minha infância, eu fui sendo construída espiritualmente nesse contexto. E ela conversava com você sobre essas coisas, aí te levava para esses ambientes? Cheguei a frequentar alguns lugares, lembro claramente de algumas situações, de vestir algumas roupas brancas para ir nesses lugares. Na minha casa tinha um altar onde ela tinha todos os deuses santos que ela prestava culto a eles. Então, eu fui construída nisso tudo, né? A figura de Jesus, para mim, era uma figura muito distante. Jesus, para mim, era aquela figura pregada na parede, de olhos azuis, cabelos longos, que eu via apenas na casa da minha avó. Então, falava-se pouquíssimo sobre ele. Eu tenho lembranças mais marcantes de ouvir falar de Jesus a partir dos 12 anos de idade, aproximadamente. Eu tinha uma madrinha, né? Fui batizada na Igreja Católica, e essa minha madrinha, ela tentava, da forma dela, de uma forma muito humilde, simples, né? Sem tentar entrar contra os costumes de minha mãe, contra a fé de minha mãe, contra as práticas dela. Então, minha madrinha, ela tentava, de uma forma muito sutil, trazer o cristianismo para dentro da nossa casa e para dentro da minha vida. Como ela fazia isso? Ela te levava? Ela tentava levar para a igreja, para algumas missas. Eu fiz primeira comunhão, orientada por ela. Então, assim eu fui tendo um pouco mais de contato com o cristianismo e entendendo quem era Jesus. Né? Mas na minha casa não se falava sobre isso. Minha mãe tinha uma aversão muito forte
a evangélicos, a qualquer outra prática que ia contra aquilo que ela acreditava. Então, era muito difícil, nesse contexto, eu me encontrar. Mas eu já tinha algumas experiências com Deus desde aquela época. Né? Deus é maravilhoso e Ele vai construindo o nosso testemunho, não é do dia em que nós entregamos nossa vida para Ele. Sim. Né? A partir do momento que você nasce, Deus já está construindo um testemunho na sua vida. Agora, se você vai permitir que Ele conclua ou não, é outra história, né? Verdade. E nisso tudo eu já ia tendo algumas experiências com o Senhor. Eu tinha uma sede de suprir algumas lacunas dentro de mim, eu não sabia onde encontrar isso. Né? Os livros de esoterismo da minha mãe não me explicavam muitas coisas. Eu tinha sonhos e não sabia onde buscar, né? E Deus já falava comigo ali. E ela tentou me levar já para o espiritismo muito nova, e eu recebi passe, entendiam que eu tinha uma mediunidade, né? Não sei se esse é o termo. Eles falam que você tinha, falava que tu tinha. Isso, que eu O tinha. passe é o quê que recebe? É como uma oração, né? É como uma oração. E eles falavam que eu tinha que desenvolver isso porque eu seria muito usada nesse sentido, né? E engraçado é que o diabo ele sempre vai desvirtuar aquilo que o Senhor deseja construir, né? É verdade. E hoje eu sou muito usada no dom profético, né? Então, sim. o diabo queria desvirtuar como eu seria usada nesse sentido. Usurpar mesmo, né? Exatamente, exatamente. Então, eu já tinha algumas experiências com o Senhor nessa época, e hoje eu tenho esse entendimento, né? Como eu não conseguia suprir essas lacunas, um belo dia eu comecei a ouvir um rádio de pilha, né? Naquela época, eu já estou com 38 anos. Então, era o rei, né? Era um radinho. Eu tinha um radinho de pilha e eu ligava esse radinho à noite, na hora de dormir. E eu começava a escutar uma estação de rádio que era voltada para pessoas que estavam presas em hospitais. Nossa. E eu vivia uma prisão e não sabia, né? Sim. Na verdade, eu não estava livre, eu estava mais presa do que um preso encarcerado. E eu ficava ali ouvindo e aquilo me alimentava, né? Não tinha tanta palavra, não tinha tantos louvores, mas aquilo ali me alimentava. E quando ela abria a porta, eu corria os dedos no radinho para mudar a estação do rádio e ela não entender que eu estava ouvindo aquilo. Sim. E com o tempo aquilo também já não era mais suficiente. E um belo dia eu recebi na escola um Novo Testamento entregue pelos Gideões. Lá em Recife. Lá em Recife. Tudo isso sendo construído em Recife. E ali foi a porta de Deus na minha vida, né? Então, eu comecei a ler, embora eu não entendesse nada. Para mim, eram frases soltas, mas também me traziam uma paz, e eu não entendia o porquê. Né? Então, Deus começou ali a construir em mim coisas que ficariam até os dias de hoje. Né? Hoje eu olho o trabalho dos Gideões, eu sou uma pessoa que fui alcançada por eles. Que coisa linda. A importância de a gente entender como corpo, que nós precisamos, cada um na sua função, dentro daquilo que foi chamado, porque eu fui alcançada por um desses novos testamentos que foram entregues, né? Verdade. E esse é um trabalho que eu não sei se é restrito unicamente aqui na nossa região ou se é algo nacional, mas enfim, os Gideões, para quem talvez não conheça, são pessoas, né, que se reúnem de várias denominações. Isso. E uma vez por ano que eles fazem isso, geralmente, ou sempre? Não, acredito que sempre. Eles têm trabalhos programados em igrejas, hospitais. E aí eles visitam, né, hospitais, lugares. Escolas e vão entregando ali. Não sei se você já viu, mas é um Novo Testamento bem pequenininho, né? Bem pequenininho, uma letra bem miudinha. Dá trabalho. Mas 12 anos tá vendo bem. Tá? Na maioria das vezes tá com... Vendo as coisas direitinho. E quando a gente tem fome, né? Não importa o tamanho da letra, você vai buscar independente disso. É verdade. E ali era a minha única fonte, né? Hoje nós temos celulares, nós temos acesso a tudo que a gente precisa. E parece que a gente tem menos fome de Deus, né? Então, na época em que eu só tinha um radinho de pilha e o Novo Testamento em minhas mãos, aquilo ali para mim já era o suficiente. Né? E aí é nessa hora que a gente pensa nas igrejas perseguidas, né? Eu pensei na hora mesmo, é por isso, por conta da escassez, né? E de fato, a gente está imerso a tanto conteúdo, a tanta coisa disponível a um clique, que realmente, por vezes, nos falta
Nos falta. Nos falta fome, nos falta sede. E lá eles não têm acesso, né? Exatamente. Tem acesso só a algumas folhas rasgadas, enfim. Trechos da Bíblia, né? Verdade, E a perseguição faz com que você tente esconder tudo, né? verdade. Então é exatamente isso. E eu vivi isso de certa forma, né? Uhum. Existia uma perseguição Verdade. interna Sim. diante daquilo que Deus já estava construindo em mim, né? Então eu precisava esconder aqueles poucos contatos que eu tinha com o evangelho já. Menina, 12 anos. 12 12 anos. anos quando isso começou a acontecer, né? E quando foi que, de fato, assim, tu foi para uma igreja ou tu aceitou Jesus e começou a viver ali uma jornada? E como foi que tua família recebeu isso também, né? Ou dentro desse percurso teve já toda a questão da separação, Sim, enfim. sim. Meus pais se divorciaram, né? Eu estava com 18 anos. Ah, já foi E mais eu pra sou a frente. filha mais nova, eu sou a caçula. De quantos, De Marília? 3. 2 homens e eu sou a mais nova. E quando eles se divorciaram, eu já tinha uma certa maturidade. Uhum. Mas o fim do relacionamento deles foi muito conturbado. Então, nos afetou demais, especialmente a mim. Né? Eu me envolvi demais em todo aquele contexto que pertencia Sim. a eles, e na época eu não tinha esse entendimento. Uhum. Tentei ajudar a minha maneira, mas terminei sendo afetada por tudo o que aconteceu. Uhum. E nesse intervalo, houve um rompimento de muitos laços familiares que eu possuía. Né? Então, eu perdi contato com minha mãe, com a família dela por completo. Então, no caso, tu ficou com teu pai? Eu Tu fiquei foi com meu morar com pai. teu pai? Fiquei com meu pai junto com meus irmãos. Né? Então, Nossa, porque é difícil, difícil, geralmente, difícil. os filhos ficarem com o pai, né? Geralmente ficam com a mãe. Exatamente, exatamente. Mas naquele contexto conturbado que ocorreu, o mais sensato era que a gente ficasse com ele. E nisso tudo, eu perdi não só esses laços, como eu perdi muitas coisas dentro de mim. Né? Eu comecei a me sentir extremamente vazia, sozinha, solitária. Mas Deus sempre tem a provisão antes da necessidade, né? Verdade. E pouco tempo antes do divórcio deles, eu já tinha conhecido o Heber, que é meu marido. Uhum. E eu digo sempre que Heber foi um Boaz na minha vida. Ele me resgatou. Uhum. Porque eu estava morta, estava em meio à escuridão, e ele me apresentou Jesus. Né? Então, Heber foi luz na minha vida. Heber me trouxe a claridade necessária através de Jesus. Então, quando eles se divorciaram, a partir daquele momento, eu já comecei a ir para a igreja. Mas ainda não tinha muito compromisso, pouco entendimento, muitas guerras espirituais, porque fui construída dentro de um ambiente espiritual completamente diferente. Né? Então, eu precisava passar por muitos momentos de cura, de libertação. Era muito forte e muito enraizado tudo o que tinha acontecido na minha vida, né? Então, foi um processo muito lento, mas que se iniciou nesse momento em que eu conheci Heber. Nossa, a separação realmente é um momento muito traumático, né? Principalmente para um filho. Eu sei que o pai e a mãe estão passando ali por suas desilusões, suas decepções, mas os filhos estão no meio. Isso. Estão no meio. O pai toma para si suas dores, a mãe toma para si suas dores e você toma os dois. Você assume ali. O filho recebe a dor dos dois e fica ouvindo uma conversa de um lado, ouvindo uma conversa do outro. E é difícil muitas vezes. No meu caso, eu era muito pequena. Sim. Né? Eu tinha de 7 para 9 anos, mas você já estava, tinha 18, né? mais velha, já tinha o entendimento, mas mesmo assim não diminui que é trágico, né? Porque uma separação é uma tragédia mesmo. Tragédia. E acaba gerando coisas terríveis, assim, na gente, né? Porque o casal, os pais, é nossa referência de relacionamento. É uma estabilidade que você encontra, é uma segurança. E vai ser difícil para um filho de 18, de 6, de 4, um bebê. De 40, seja o que for. Não importa. É doloroso, né? Não foi feito para... O casamento não foi feito para ter rompimento. Acabar. Ele foi feito para ser eterno, né? Exatamente. Assim como a aliança que o Senhor propõe para a gente. Isso. É de eternidade. É isso mesmo, amém. E aí foi exatamente nesse período que tu conhece Heber, ali com 17, 18 anos. Em torno de 18 anos, né? E aí comecei a ir para a igreja, e
comecei a encontrar os empecilhos, né? Uhum. O que é que minha família vai dizer diante disso tudo? Então, o primeiro ponto é que Heber encontrou uma certa resistência com relação a ele, né? Uhum. Porque, de fato, luz e trevas não se comunicam. Sim, sim. Então, havia uma resistência ao relacionamento com Heber. Vocês né? conheceram onde? Nos conhecemos em Recife através de uma prima dele. Seria uma prima dele. Tu era amiga Amiga da da prima prima? dele, Tá. exatamente. Então, me perdi. Você conheceu ele, começou a frequentar a igreja, a família Exatamente. dele também, não, a priori tu sentia que eles não aceitavam muito bem. Tiveram empecilhos e Uhum. resistências, tanto do lado da minha família com Heber, com Uhum. relação à família dele, né? Afinal de Sim. contas, Heber cresceu no evangelho, nasceu em um berço cristão, e ele estava ali entrando em um relacionamento com uma pessoa com um lar completamente desestruturado, espiritualmente desestruturado. Então, havia uma preocupação também por Sim. parte da família dele, Sim. né? Normal, né? Normal, natural, a gente compreende, né? E glória a Deus que resistimos a tudo isso. Havia um propósito do Senhor, né? Verdade. Nós não recomendamos a ninguém que tente entrar num relacionamento dessa forma. Uhum. Mas aprove ao Senhor me resgatar por esse meio, né? Então, aprove ao Senhor, através do relacionamento com Heber, me resgatar. Então, estava tudo no controle dele, como sempre esteve. Sim, é aquilo que a gente fala, não é o... É que a gente diz assim, não... Porque existe o indicado e existe as coisas, eu posso dizer assim, que fogem um pouco fora da curva, né? No caso de vocês, foi uma coisa ali um pouco mais fora da curva, não foi muito o normal, natural, né? Mas que, de fato, em todas as coisas, o Senhor, Ele está à frente de tudo que acontece, né? E nós não temos como enquadrar o Senhor, né? É isso. Os movimentos de Deus, eles não têm como ser limitados pela nossa mente humana. Nós temos uma mente limitada, não o Senhor. O Senhor, ele se move de forma ilimitada. Verdade. Então, ele tem os seus meios de alcançar os seus filhos, né? Mas é claro que diante disso tudo a gente compreende que é necessário ter um cuidado e ouvir plenamente a voz de Deus. É verdade. E o interessante é que Heber orou com relação a isso. Foi. Ele colocou diante do Senhor. Porque, embora ele não estivesse tão ativo na igreja, tão participativo, Sim. ele foi criado nos princípios cristãos. Então, ele colocou diante do Senhor, ele disse, Senhor, se Marília não aceitar te servir, eu não vou continuar o relacionamento com ela. E aí ele me levou um dia na igreja. Eu estava sendo testada e não sabia. E naquele hoje, dia... se ela não aceitar você hoje... E naquele dia eu entreguei minha vida ao Senhor, né? Convencida pelo próprio Espírito, porque Heber nunca impôs isso para mim. Foi algo natural, né? Existia muita fome, muita sede dentro de mim, um vazio muito forte. E só Jesus poderia suprir tudo isso. Verdade. E ali você realmente teve uma experiência com Deus, né? Comecei a ter as experiências com Deus, né? Comecei a me relacionar ainda muito superficialmente com o Senhor. E quando nós nos casamos, Deus começou a trabalhar mais profundamente. Né? Conta. E rapidamente, quando a gente casou, com 9 meses eu já estava grávida. Foi ligeirinho você. Foi ligeirinho. Mas nada foge do propósito do Senhor. Né? E hoje a gente tem convicção que era necessário que fosse naquele tempo. Para a gente parecia que tinha sido rápido demais, precipitado demais. Mas à medida que as coisas foram acontecendo na nossa vida, a gente entendeu que era necessário que tivesse acontecido naquele momento, né? E antes de engravidar um pouco, eu já estava um pouco debilitada. E minha cunhada começou a investigar o que é que eu poderia ter. Ela suspeitava de leucemia. Mas não te disse? Não ela disse suspeitava nada. pelos sintomas que tu tinha. Exatamente. E ela começou a passar alguns exames. E à medida que ela estava tentando investigar, eu engravidei. Quando eu engravidei, eu cheguei no consultório dela, ela não me disse nada e disse, vamos aguardar. Depois eu volto a investigar se agora engravidou. E eu senti que ela estava ali apreensiva. E seguiu a gravidez. Melissa nasceu um pouquinho antes do tempo, né, com 37 semanas, bem pequenininha, 1,990 kg. Então, Melissa, assim, já foi o meu primeiro milagre, né?
E quando ela estava com aproximadamente 4 meses, eu comecei a ficar ainda mais debilitada, né? Eu cheguei a um ponto em que eu estava com o corpo muito inchado, os pés, e eu pensava que era pela amamentação, por ficar muito tempo sentada na cadeira. Eu encontrava qualquer outra justificativa, não Sim. achava que era nada demais. Com o tempo, além do inchaço, eu comecei a ficar com limitações de movimento, né? Eu tinha dificuldade de me levantar, porque eu tinha dores no quadril, na perna, no joelho. Eu não conseguia escovar os dentes, pentear o cabelo. Porque tu não conseguia levantar, era o Porque eu quê não que tu... tinha força. Minhas Nossa, aí tu não articulações, conseguia segurar. eu não conseguia segurar. Meu Deus. Então, Heber começou a escovar meus dentes. Heber penteava o meu cabelo, porque eu não tinha mais força nenhuma. E comecei a ter febres noturnas, eu amanhecia completamente molhada, parecia que tinha Meu jogado um Deus. balde de água em cima de mim durante a noite. E a situação foi complicando, e minha cunhada voltou a investigar. E diante disso, eu fui encaminhada às pressas para Recife, porque eu, de fato, já estava bem debilitada. Fui encaminhada para um especialista e, chegando lá, ela deu o diagnóstico de que eu teria uma doença autoimune, né, uma doença incurável, em que meu corpo ataca o próprio corpo. Ele não entende, dá uma pane no sistema, e ele não entendia e atacava o próprio corpo sadio. Então, ela me diagnosticou na época com lúpus sistêmico, né, que é o interno. Existem o lúpus de pele e existe o interno, que foi o que eu apresentei, o quadro. Existe... Como funciona isso? Você nasce com isso em algum momento da vida? Ou desenvolve? Como... Alguns aspectos externos vão favorecer o aparecimento da doença, né? Por exemplo, que eles dizem? Tem um aspecto psicológico, e Nossa, pode ter sido o abalo do divórcio dos meus pais e tudo que ocasionou naquele momento. Ah, pois tá bom, pois tô lascada. Mas tem toda uma questão também Misericórdia. genética. Marília, não, diga Não. outra desculpa, porque é de rebatosa. Já tô cheia. Nós temos uma fila, Mas tem aspectos internos também, né? Tem toda uma questão fisiológica que coopera para que apareça o surgimento de uma doença desse tipo. Né? Não é só algo externo. E eu tinha todos os sintomas clássicos do lúpus. Tanto que o diagnóstico dela foi de pronto. Menina. Eu tinha deixado Melissa em casa, eu tinha acabado de amamentar Melissa, segui para Recife. E ela disse, daqui você vai direto, ser internada no hospital. Você não pode voltar para sua casa. Porque a minha condição era muito debilitante. Meu Deus. Eu estava num ponto onde, se eu esperasse um pouco mais, talvez o diagnóstico fosse tardio de alguma forma, eu não estivesse aqui hoje. Menina. Né? Então, ali foi o primeiro momento onde o Senhor já começou a cavar mais fundo. Né? E o interessante, Edja, é o quanto a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente declara. Quando eu tinha por volta de uns 15, 16 anos, e Deus me lembrou isso anos atrás. Eu vi uma reportagem na TV onde uma moça que era portadora, que tinha lúpus, e ela teve uma crise psicológica e ela se cortou na Suíça e disse que foi atacada, que estaria grávida e teria perdido o filho, porque o lúpus dela atacou o sistema nervoso central dela. Nossa. Então, eu lembro que quando essa reportagem passou, eu olhei para a TV e à medida que eram explicados os sintomas da doença, eu virei para minha mãe e disse, eu tenho essa doença. Meu Deus. E minha mãe, deixa de coisa, você não tem nada. E eu só me lembrei disso anos depois. Mas por que tu disse isso? Porque tu se identificou com os sintomas? Eu certamente me identifiquei com os sintomas. Sim. Mas né? ali, de certa forma, você declarou com a boca, Eu né? declarei. E hoje você vê que Exatamente. é muito sério. Exatamente. E Deus só me lembrou disso anos depois. Eu disse, meu Deus, eu declarei isso. Meu Jesus, já tô passando aqui o retrospectivo. Foi que eu andei falando. E nossa palavra tem verdade. uma força muito forte, Oxe, né? com certeza. Deus nos fez a palavras imagem... são sementes, né, Marília? Palavras são sementes. A gente não tá lançando palavras ao vento, a gente tá plantando palavras. Semeando. A gente tá semeando. Fomos feitos à imagem e semelhança dele. Verdade. E ele criou tudo que nós vemos através da palavra.
Verdade. Então, a nossa palavra tem o poder de fazer viver e de fazer morrer. É verdade. Né? É verdade. E eu também tinha muitas declarações de que eu não passaria dos 30 anos. Eu falava isso. Tu dizia. Eu dizia Mas por isso. que tu dizia isso? Eu achava bonito, qualquer coisa do tipo, não me Oxi. recordo, mas eu declarava isso constantemente. Misericórdia. O ambiente espiritual me levava a isso, né? Então, E aí foi nessa fase de 30 anos, mais ou menos, que história é essa? Estourou com 27 anos. Próximo ali, né? Próximo aos 30 anos. Mas eu encontrei Jesus no meio do caminho. Ou ele me encontrou. Ah, com certeza ele nos encontrou. Exatamente. E nisso tudo, de fato, minha vida Sim. foi transformada. Né? Então, eu fui imediatamente internada em 2012. Deixei Melissa em casa. Tive que parar de amamentar ela de imediato. Então, o desmame dela foi a força, né? Foi Meu cortado. O nosso laço foi cortado muito forte. 4 meses, mais ou menos. Com 4 meses, aproximadamente. E eu fiquei 10 dias internada. Eu tinha pneumonia lúpica, pneumonia em decorrência do lúpus, né? Por isso que eu tinha tanta febre noturna. Então, eu tinha pneumonia lúpica, eu tinha nefrite lúpica, ou seja, meus rins estavam inflamados, eu estava perdendo alguns elementos dos rins na urina, né? Eu perdia sangue na urina, perdia hemácias. Então, assim, eu perdia muitas coisas na urina, por isso que eu ficava tão inchada também, né? Tinha fortes dores nas articulações, eu tinha uma anemia profunda, muito forte. Minhas taxas estavam completamente desestabilizadas, né? Fora do padrão. E a minha situação era muito crítica. Era tão crítica que a médica decidiu entrar com um tratamento de choque diante do meu caso. Ela disse, olha, eu vou entrar com a medicação na maior dosagem, com corticoide na maior dosagem possível, para que a gente tenha uma resposta o mais rápido possível. Eu não podia ter uma resposta lenta diante do meu quadro clínico, né? Precisava ser uma resposta rápida do meu sistema imunológico. E comecei a tomar muitas medicações. Eu lembro desse dia muito claramente no hospital, em que eu recebi o soro com corticoide e a ciclofosfamida, que era uma droga utilizada, que é utilizada para determinados tipos de câncer, que também é utilizado no tratamento do lúpus, em alguns casos. E eu tive que tomar toda aquela medicação no dia. E eu comecei a ficar inchada ao ponto que eu sentia minha pele esticar. Meu Deus. Quando eu voltei ao banheiro depois de tomar essa medicação durante toda a tarde, início de noite, eu olhei no espelho e eu já não me reconheci, porque o meu rosto já estava completamente transformado. Eu estava muito inchada já tinha recebido muita medicação. E começou a me dar uma crise de ansiedade naquele lugar. E, diante de tudo, eu não tinha o apoio de minha mãe, né? Já que em virtude de todo o divórcio, houve esse rompimento de laço, né? Desse laço familiar. Meu pai, ele, como homem, não dá a devida importância, atenção, né? Nós sabemos que os homens eles têm um comportamento um pouco diferente nesse sentido. Mais introspectivo, né? A mãe geralmente é quem tá dá o conosco, apoio. né? E hoje, até hoje vocês assim não têm um... Vou chegar lá. E nesse contexto todo, eu me vi sozinha com a Hebe no hospital. E eu só pensava em Melissa. Então eu disse, Hebe, eu prefiro que você fique com ela e eu fique só. E nesse dia em que ele foi dormir em casa para poder ficar com Melissa, eu estava completamente transtornada. Eu não tinha mais qualquer esperança de vida, Wetcha. Você se sente completamente sozinha. Eu ali me via diante de um diagnóstico de morte, porque o meu diagnóstico não era de vida, né? Completamente debilitada fisicamente, né? Espiritualmente, sem qualquer discernimento da situação, né? Com as emoções completamente desestruturadas. E naquele dia eu comecei a ter uma crise de ansiedade. E eu pedi para a enfermeira para eu caminhar no corredor do hospital. Eu disse, eu preciso andar. E eu caminhava, 10º andar do hospital, eu caminhava para um lado, para o outro, puxando soro. E eu olhei para uma vidraça. E eu olhei para a vidraça e comecei a calcular. Eu disse, eu vou me jogar daqui.
Meu Deus. Eu não tenho mais esperança. Eu me sentia completamente vazia. Eu não via saída para a minha situação. Eu só olhava com os olhos naturais para tudo que estava acontecendo. E aí eu disse, eu vou marcar a carreira. Eita, Jesus. E vou me lançar, porque eu tenho uma aversão à altura. Então eu jamais conseguiria me lançar de uma maneira muito calculada. Né? Então eu disse, eu vou correr e vou me lançar pela vidraça. E quando eu comecei a correr, eu escutei audivelmente o Senhor falando comigo. Ele falou, não faça isso, porque sou eu que vou cuidar de você a partir de agora. E eu parei, eu disse, o que é isso? Eu não estou entendendo. E aí eu parei, eu puxei o soro e entrei dentro do quarto. E eu disse, eu não vou mais sair daqui. Naquele momento eu comecei a ter uma experiência com o Senhor. E eu guardei essa situação por muitos anos. Eu tinha vergonha de compartilhar que eu planejei um suicídio, né? Oxe, minha filha. Pessoa no fundo do poço, passa tanta coisa na cabeça, né? Exatamente, exatamente. E quando eu entrei naquele quarto, Edja, Deus descortinou quem eu era até aquele momento. Eu tenho uma afinidade muito grande com a história de Jacó. Eu me vejo muito nele, né? Porque o Senhor precisou tocar na minha coxa, me deixar manca, para que eu entrasse em um novo nível de relacionamento com ele. É assim mesmo. E naquela noite eu tive um encontro com o Senhor. Eu encontrei com ele em um quarto, no leito de hospital. Assim como eu ouvia no radinho, eu tive um encontro com ele no leito do hospital. Né? E ali eu entrei e a partir daquele momento eu comecei a decidir que eu precisava buscar mais ao Senhor. E isso aconteceu em 2012. E comecei o tratamento, segui todo o tratamento. Em 2014, eu tive uma segunda crise. E quando eu tive essa segunda crise, então depois deu uma estabilizada. Você recebeu alta e tal. E o que era que os médicos diziam sobre você vai continuar tomando remédios? Como era o que eles diziam para você? Não havia muita direção nesse sentido, né? À medida que o meu corpo fosse respondendo, eles iam trocando de medicação ou não, aumentando dose ou diminuindo. Então, assim, não havia um planejamento porque dependia de uma resposta imunológica minha. E eu saí, continuei o tratamento. Quando ele estava estabilizando, quando a doença estava estabilizando, em 2014 eu tive a segunda crise. E essa segunda crise me levou a um novo nível de entendimento com o Senhor. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E até então eu estava tratando apenas o corpo. Em 2014 eu entendi que eu precisava tratar a minha alma. E aí me submeti a tratamentos psicológicos, comecei a fazer terapia. Tão importante, né, muito Marília? Importante, as pessoas não têm noção por quanto tempo a gente foi tão ignorante a isso, né? Achando que, enfim, que crente não precisa, pelo amor de Deus. E que crente não vai passar por qualquer tipo de situação como essa, né? E nós vamos passar sim. É por isso que é tão importante que a gente entenda que nós somos corpo, alma e espírito. Verdade. Eu não posso tratar apenas o meu corpo, eu não posso tratar apenas a minha alma. Eu preciso tratar todas as esferas. Todas as esferas. Todas as esferas. Então, em 2014, eu tive esse entendimento que precisava encarar muitas lacunas emocionais na minha vida. Eu não poderia prosseguir sem isso. E assim eu fiz. Mas eu precisava de mais. Então, em 2016, 2 anos depois, veio uma terceira crise. Meu Deus. E em 2016, eu decidi que eu não pararia. Que eu ia começar a buscar o Senhor e nada mais ia me parar. Eu disse, Senhor, ainda que eu não consiga mais andar, ainda que eu tenha qualquer tipo de dificuldade, a minha vida vai ser para te adorar. Então, ali eu comecei a entrar em um nível de cura espiritual. Né? Eu não fui curada apenas do lúpus. Eu fui curada de muitas feridas, de amargura, né? De muitos defeitos em meu caráter. Então, o Senhor realizou em mim uma cura gradativa. Né?
Eu fui curada no corpo, na alma e no espírito. Tudo alinhado conforme o Senhor. Então, em 2016, eu tomei essa decisão. Eu disse, Senhor, eu vou continuar. E na época eu estava envolvida na escola ministerial da igreja, estudando, e eu não parei. Eu disse, nada vai me parar mais. Eu agora só quero me aprofundar nele. E foi a melhor decisão da minha vida, né? Porque talvez sem essa terceira crise, eu não seria quem eu sou hoje, né? Tudo aquilo que Deus construiu em mim foi a partir desses momentos, né? Às vezes a gente pensa que os momentos ruins, eles vão nos derrubar. Mas momentos ruins vêm para nos reconstruir. Verdade. Da maneira correta, né? Verdade. E Deus, assim, e você perceber que esses momentos que você estava passando, estava te levando para mais perto dele. Isso. Porque muitas vezes, muitos de nós passamos por situações que acabam nos afastando de Deus, né? Gerando uma revolta, alguma coisa assim. Mas você estava entendendo que tudo aquilo que você estava passando, eu preciso de mais de Deus, mais de Deus. Porque mesmo que ele te levasse, fosse talvez, né, o fim da história naquele momento, amém, né? Você estaria ali salva no Senhor, estaria firme no Senhor, deixando ele fazer o que ele tem para fazer. Mas a história não era essa, né? Então ali você foi tendo mais intimidade com Deus e de fato teu caráter e tua vida foi sendo transformada, né? Começou a ser transformada. Eu vivi muitos momentos de construção do Senhor no meu caráter, né? Eu não tinha muitos pecados externos, né? Eu não fumava, bebida nunca me atraiu tanto. Eu sempre fui uma pessoa com um temperamento muito tranquilo, né? Uma personalidade tranquila. Então, eu não tinha muitos pecados externos. Meus pecados eram internos. E eu tinha deformidades terríveis. Porque nesse ambiente espiritual que eu fui construída, eu fui preparada para não depender de homens. Eu fui preparada para ser independente financeiramente. Eu fui preparada apenas para estudar e construir uma carreira e não me preocupar com mais nada. Eu não tinha planejamento nenhum de ter uma família, porque essa não era a minha prioridade. Minha prioridade era ter status, era ter dinheiro, era fazer o que eu sempre sonhei. Né? Eu tinha muitos sonhos e eu queria realizar esses sonhos. Então, eu era uma pessoa extremamente egoísta. Dentro da minha casa, com meus irmãos, eu era extremamente egoísta. Então, eu tinha problemas com relacionamento com os meus irmãos por conta dessas deformidades. Né? Então, Deus foi trabalhando nisso tudo dentro de mim. Todo o ego inflamado, Deus foi lá com a alfinetadazinha e começou a trabalhar novamente. Né? Então, assim, até hoje eu sou muito trabalhada pelo Senhor. Né? Então, nós, às vezes, olhamos para as pessoas e dizemos, não, mas a vida de fulaninho é tão tranquila, eu acho que ele não passa por dificuldades, não está passando por nenhum tratamento do Senhor. E meus tratamentos são todos muito internos, né? A maior briga é comigo mesma. Sim. Né? Fazer a vontade do meu Pai, porque a minha vontade, ela precisa ser morta, né? Ela precisa morrer todos os dias. É isso, quando a gente encontra a salvação, que a gente entra no caminho da santificação, a gente vai vendo que muitas coisas que nós abandonamos aqui, ou quem tinha essas práticas, pode confirmar, assim como eu posso falar que, às vezes, algumas coisas aqui é mais fácil de deixar do que coisas do caráter mesmo, como você está falando, né? Porque essas coisas não visíveis, a gente consegue mascarar, né, muito facilmente. Essas coisas visíveis, como você já disse, né, te viu numa festa, te viu bebendo, te viu, enfim, né, são coisas ali visíveis, mas o que está dentro, né, que às vezes você está sentado numa mesa com uma pessoa conversando e ali você pode estar odiando, ter ódio, né, daquela pessoa, ou ter inveja daquela pessoa, enfim, então são coisas que a gente carrega muitas vezes que as pessoas não têm noção, mas o Senhor conhece. Exatamente. O Espírito Santo de Deus que sonda o mais profundo do nosso ser sabe o que tem ali. E Ele vai nos colocar em situações para que nós
né? Para que ele revele o nosso coração pra gente. Para que Exatamente. nós possamos ver e dizer, meu Deus do céu, que desgraça é essa? O que é que eu estava me tornando, né? Mas é vergonhoso, né? É verdade, é Se vergonhoso. ver, né, diante de Deus e dizer, meu Deus, eu não vai lá, a banda não conto mesmo, não. Exatamente isso. E aí tu entrou bem nesse processo. Entrei bem nesse processo. Muito profundo, muito doloroso, Sim. mas a experiência de sentir o cheiro da morte, Edja, fazia com que eu ansiasse por viver a vontade de Deus. Uhum. Porque até hoje eu sei que se eu acordei, se eu estou respirando, é porque Ele permitiu. Porque não era para eu estar mais aqui. Verdade. Então, o anseio de viver a vontade de Deus fez com que eu buscasse agradá-lo em muitos detalhes. Muitos pontos que eu sabia que existiam dentro de mim. Eu me submeti aos processos de ser tratada. E até hoje, quando Deus me revela algo ainda defeituoso dentro de mim, eu me submeto de imediato. Aprendeu a obedecer, né? Aprendi, e rápido. Eu não demoro mais, porque a obediência tardia, ela é desobediência, né? Nós aprendemos isso. Então, eu rapidamente obedeço. Eu rapidamente me submeto. Eu não sei quanto tempo eu tenho, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe o tempo que você vai ter. Então, eu não sei se amanhã eu vou ter outra oportunidade. Então, quando eu me vejo diante dessas situações, eu tento cavar mais. E eu acredito que foi por isso que eu consegui crescer tanto. Maturar tanto espiritualmente, porque eu não camuflei o que existia dentro de mim. Sim. Todas as vezes que o Senhor me revelava, eu trazia isso à tona. Te confrontava, né? Eu ia para o meu secreto, eu me abria diante do Senhor. Eu dizia, Senhor, eu não aguento carregar esse sentimento. Eu não aguento pensar dessa forma. Eu preciso dividir com o Senhor, eu preciso que o Senhor tire isso de mim. Então, Deus foi me construindo no lugar secreto. Eu fui amando a palavra de Deus, né? Amém. Eu amo me debruçar sobre a palavra do Senhor. Então, diariamente eu busco Ele. Lá é o meu lugar de nutrição, é o meu lugar de cura, é o meu lugar de transformação. Amém. Né? Lá é o meu lugar de descanso. Né? Então, todas as minhas fontes estão nele. Né? Então, eu comecei a buscar esse lugar mais do que qualquer outro lugar. E o interessante é que eu fui construída, como eu disse, para fazer concursos. Eu sonhava em ser juíza, hoje eu sou servidora pública, e eu sonhava em ser juíza. E eu estudava muito, muito, porque o meu sonho era muito grande. Sim. E eu sonhava, e com as armas que eu tinha, que eram os estudos, eu buscava concretizar aquele anseio. E eu passava 8, 12 horas estudando por dia sentada na cadeira. E quando eu me converti, quando verdadeiramente, né, quando eu tive esse encontro com o Senhor verdadeiramente, aos poucos Deus tirou completamente o meu desejo de estudar o direito. E eu passei uma fase em que eu não conseguia abrir um livro jurídico. Eu não tinha prazer em abrir um livro jurídico. Então, às vezes eu precisava me atualizar, buscar algo novo para o meu trabalho. E eu não tinha prazer em abrir um livro. Deus arrancou completamente aquilo dentro de mim. E eu comecei a encontrar prazer na palavra dele. Então, você podia me dar uma Bíblia que eu ia passar horas estudando, mas se você me desse um livro jurídico, eu não conseguia ficar mais 10 minutos lendo. Meu Deus. Então, Deus foi trocando, né? Foi os tirando desejos, de mim e colocando os sonhos dele dentro de mim. Né? E eu fui renunciando a muitas coisas nesse processo. Né? Foram muitas coisas que eu precisei renunciar. Sonhos, né? Anseios. Tudo isso eu fui renunciando. E glória a Deus, né? Porque hoje eu posso viver a vontade dele plenamente. Hoje eu tenho convicção para que eu fui chamada. Tenho convicção de quem eu sou nele. Sim. Né? Coisas que a gente vai percebendo na nossa jornada que não era o que Deus queria pra gente, né? Porque, de fato, quando a gente muitas vezes tem um lar disfuncional, principalmente muitas vezes a mulher, a gente quer buscar um lugar de destaque, né, na sociedade, ou então provar alguma coisa, né, para alguém. E eu tinha esse sonho também, assim, de ter
vestir uma farda, alguma coisa assim. Eu venho de família que tem muitos militares, né? E eu estudei por um certo tempo para isso. E muitas vezes, talvez, era só para mostrar alguma coisa que, na Uma verdade, satisfação pessoal uma satisfação mesmo. pessoal que não fazia nenhum sentido para o plano de Deus, né, para nossa Exatamente. vida. E olha como a gente realmente pode nos perder, como a gente não sabe nem o que a gente quer de verdade, né? Porque hoje, desde criança, o empreender foi um sonho para mim, mas no meio do percurso também teve os estudos, Sim. né? Teve os concursos. E ali também o Senhor trocou. Estudou para concurso, não foi? Estudei, passei, Muito só bem. não assumi. Mas eu estava estudando para um concurso que eu tinha certeza que eu ia passar, né? Porque eu já estava maratonando muito, já tinha passado nenhum. E era para PM, né? E ali eu estava malhando natação, estudando, eu estava virada no giraia. E eu tinha certeza que eu ia passar naquele concurso, tinha certeza. E também estudando, numa tarde o Senhor disse, fecha o livro, não estude Meu mais. Deus. Meu Deus. E eu fechei o livro naquela tarde e eu não estudei mais, não quis mais fazer concurso. E, enfim, é impressionante como muitas vezes a gente está buscando renúncias. coisas e talvez se a gente conseguisse o que a gente queria, Exatamente. só Deus sabe o que tinha acontecido com a gente, né? Podia se perder de tal forma que, enfim, a gente não sabe. E nossas renúncias têm valor para o Senhor, Wédia. Nessa trajetória toda, um dos sonhos que eu entreguei foi o ensino, né? Uhum. Eu, além de ser concursada no tribunal, eu era concursada em uma faculdade, uma autarquia municipal. Uhum. E eu já estava ensinando há 7 anos na autarquia, né? Ensinava no curso de Direito. Eu soube que você era uma professora rígida. Muito boa também. Cobrava o que dava. Soube que você botava quente, que dera aleluia quando você exonerou. Verdade seja dita. Você Mas botava só cobrava o que dava. Você botava quente nos alunos, não era? Botava. Eu comecei muito nova na faculdade, Sim. né? Quando eu entrei para dar a minha primeira aula, os alunos achavam que eu era outra aluna. Era, Nato, muito novinha. Entrei muito nova, eu entrei com 26 anos para ensinar. Menina. Então, quando eu passei entre eles começaram a estranhar aquele movimento, que eu botei as coisas no birô. Você quer ser doida? Olharam. Você é a professora? Eu disse, sou, vamos lá? Tu ensinava que matéria? Eu ensinei de tudo. Eu ensinei direito administrativo, processo penal, tributário, de tudo um pouco. Direito ambiental. Eu passei 7 anos ensinando. Uhum. Rodou, né? Rodei ali nas matérias. E eu amava ensinar. Eu amava ensinar. E ama, né? Que até você ensina. Exatamente. Tá ensinando as coisas Deus de me Deus, né? aperfeiçoou para isso. E chegou um determinado momento que eu entendi no Senhor que eu precisava renunciar à faculdade. Como foi que tu entendeu a percepção? Eu percebi que eu precisava dedicar mais tempo à minha família, a Melissa. Melissa estava crescendo, que não valia a pena. Era um dinheiro que vinha a somar, obviamente, mas que não valia a pena aquilo que eu estava perdendo com ela. Você trabalhava de manhã já, né? E ensinava à tarde e à noite. Ah, não, é pesado mesmo. Aí eu comecei aos poucos, né? Deixei de ensinar à noite, depois deixei de ensinar algumas tardes. E fui me desvinculando devagarzinho, até o dia em que o Senhor me mostrou exatamente isso, né? Que eu precisava dedicar tempo à Melissa, que o tempo passava e eu não estava dedicando nenhum tempo de qualidade a ela. Sim. E aí eu pedi a exoneração, foi um dos sonhos que eu entreguei ao Senhor, né? Mas nada se perde para Ele. De jeito nenhum. E o Senhor me preparou durante esses 7 anos para que eu pudesse ensinar dentro do seu reino, né? Verdade. Então, nada vai se perder no caminho. Nada, nenhuma das nossas renúncias. Ele sempre reverte em seu favor, né? Vai nos capacitando mesmo. Vai nos capacitando. E hoje eu posso ensinar com mais qualidade, com a presença do Espírito Santo. E algo que hoje, de fato, você tem muito prazer, né? Exatamente. É onde eu encontro prazer. Porque assim, estar em volta das coisas de Deus é incrível. Ser participante, né? Agora, daqui a pouquinho a gente vai estar trabalhando ali no Encontro com Deus. E
literalmente, você paga para trabalhar, né? É. Você paga para trabalhar e trabalhar muito, que não é Muito. pouco, mas é porque estar envolto no que Deus está fazendo é muito bom e vale a pena pagar o preço de estar onde Ele está, sabe? Muito bom. Quando a gente contempla a transformação das vidas, meu Deus, essa é a maior recompensa. Nossa, Quando eu vejo alguém com uma vida verdadeiramente transformada, sim. né? Eu me alegro muito no Senhor. Eu tenho um prazer em ver pessoas sendo curadas, transformadas. E o encontro é esse lugar, né? Sim. A Bíblia diz também que o céu faz festa Faz festa. quando um pecador se arrepende. E eu tenho certeza que não é simplesmente no ato que a gente aceita Jesus, mas é Sim. todas as vezes que a gente se arrepende. Todas Exato. as vezes que a gente reconhece que está errado e deixa Ele se fazer presente na nossa vida, os céus devem fazer festa. Todos os Porque dias. é isso, né? É isso, a gente está ali em um processo e Ele nos faz sentir essa alegria que Ele sente quando a gente Prazer reconhece, que Ele tem. né? A gente também sente alegria quando vê o outro sendo transformado, sendo cheio do Espírito. É muito prazeroso. É demais, Meu Deus. demais dar conta. Mas, enfim, como foi toda essa questão com os seus pais, né? Como você já falou, ainda existe alguma coisa ali, enfim, nos diz como é que tá essa situação. Vamos lá. Nesse processo de cura do lúpus, Uhum. né? A última crise que eu tive foi em 2016. E voltei após uns 2 ou 3 anos para minha médica. Ela começou apenas a me acompanhar porque a doença entrou imediatamente em remissão para a medicina, né? Como se a doença estivesse inativa, Uhum. como se ela estivesse dormindo. E eu passei a ser acompanhada apenas por minha médica, né? Até hoje não tive mais nenhuma crise porque eu fui curada. E nesse processo em que eu entrei na alta médica, né? Que eu entrei nessa alta médica, eu também precisei voltar a alguns lugares no Senhor. Uhum. Eu precisei com o Senhor voltar em alguns lugares, mas eu não sabia como voltar. Eu precisava que o Senhor preparasse esses encontros, esses reencontros, Uhum. né? E Deus foi preparando aos poucos. Então, o meu sonho era reencontrar minha avó. Então, durante toda a pandemia, eu orava e dizia: Senhor, não deixa minha avó morrer de Covid. Preciso reencontrar ela depois dessa Covid. Eu preciso reencontrar ela. Já são A mãe do seu pai ou da sua a mãe? mãe da minha mãe. Uhum. E o Senhor permitiu, após 18 anos, eu reencontrar. Meu Deus, 18 anos. 18 anos, eu reencontrei minha avó. E foi um reencontro maravilhoso, né? Minha avó já bem debilitada. Uhum. Ela ainda está viva, mas bem debilitada. E ela chorava muito. Oh. E junto com ela reencontrei meus tios, né? Pude voltar a ter contato com eles, Uhum. né? Em meio a muitas lágrimas. Um momento de fato de liberação de perdão, Uhum. de liberação de bênçãos também. Sim. Eu pude ser abençoada por minha avó, né? Então Deus foi me presenteando aí por o restabelecimento de muitos relacionamentos. Agora, com minha mãe, Deus ainda não permitiu esse lugar, né? Eu já busquei algumas vezes, mas Deus está trabalhando, né? Com certeza. Ainda que a gente não veja, Deus está trabalhando. Verdade. Né? Ele nunca perde, não. Ele não perde. E ele vai trabalhando lá e vai trabalhando aqui também, né? Então, esse é o último vínculo que precisa ser restaurado, né? E que o Senhor vai restaurar no tempo oportuno. Sim, sim. Ele é o dono do tempo, ele conhece tudo. Ele conhece muito bem o meu coração e o coração dela. Eu sei que ele vai preparar esse reencontro também com ela. Ela mora em Recife. Mora em Recife. E hoje vocês se distanciaram bastante, né? Deve ser muito estranho, né, Marília? Você assim, muito distante estranho. da mãe, muito né? Tantos estranho. anos sem falar com a mãe. Então, essa situação da separação fez com que todos quebrassem um laço com ela. Ela não tem contato com ninguém. Ou ela não quer. Ela já restaurou esse contato, né? Restabeleceu esse contato com meus irmãos. Então, é uma questão de tempo que as coisas comecem a ir para o devido lugar. Então, ainda está sendo tratada, né?
Ainda estou sendo tratada. E ela minha também, filha, né? as O fases, trabalhar de né? O Deus. trabalhar de Deus E mesmo. veja, né, que o tempo pra gente pode parecer uma eternidade. São 20 anos já disso tudo. Nossa. Eu tô falando de 20 anos de uma história, né? E Deus ainda tá trabalhando e vai permanecer trabalhando por Qual o muito nome tempo. dela? Verônica. Verônica. Deus está no controle de tudo Tá, e sem de dúvida. todos. E eu tenho certeza que o Senhor vai Vai fazer sim. essa obra. Ele não deixa nada pela metade. Nada. Vou trazer ela aqui, Dona Verônica, para contar essa história. Amém, amém, eu creio. Ô Marília, e tu percebeu que tua cura começou a acontecer também nessa liberação de perdão? Tu acredita nisso? Plenamente. Plenamente. Porque muitas doenças podem ser que estejam ligadas emocionalmente, né, a Exatamente. pecados, Exatamente. enfim, eu sei que, por exemplo, minha ansiedade, minha depressão, ela estava muito ligada a isso, né? Então, depois das amarras, de tudo que o Senhor me libertou, Sim. graças a Deus eu fui livre. Então, muitas doenças estão, muitas vezes, atreladas a pessoas, a situações do passado, a pecados, Isso. enfim, né? Antes desses reencontros, eu precisei liberar todos eles, né? Eu precisei liberar perdão para muitas pessoas. Eu era uma pessoa extremamente amarga. Você guardava demais, Eu né? guardava demais. E nesses processos, Você foi liberando. eu fui liberando. Falando o nome das pessoas e Eu fui liberando situações, o Senhor ia me trazendo à memória, eu ia liberando. Por isso que eu falo, né? Foi uma cura gradativa, não só física, mas espiritual também. Sem dúvida. Sem dúvida. Minha filha, é tantas coisas nessa vida que a gente passa que nem imagina muitas vezes, né, Marília? Essa doença mesmo que você teve, que para a medicina não tem cura nenhuma, né? E você está há tantos anos sem nenhuma crise. Exatamente. Mas, e teus exames quando tu faz? O que é que... Então, tem uns pontos que eu gostaria de compartilhar. Sim. Logo que eu recebi, logo que ela deu o diagnóstico da doença, ela falou algo que eu guardei durante muitos anos. Ela disse assim: Marília, você não tem o perfil psicológico da pessoa que tem o lúpus. Que geralmente é um perfil mais depressivo, mais cabisbaixo, Melancólico. mais melancólico. E ela foi o primeiro ponto que ela atinou. E eu guardei isso por muito tempo. Sim. E eu passei a compreender que era algo também espiritual sobre minha vida. Eu sabia que estava ligada a todas as situações do meu passado. Eu sabia que existia algo muito maior do que o fisiológico. Sim. Então, os anos foram se passando e à medida que eu fui liberando esses perdões, né? À medida que eu fui liberando, me regenerando também de alguns pecados, Deus foi derramando dessa cura sobre mim. E depois da última crise, eu passei a ir para a minha médica anualmente. Né? Eu fazia os exames. Que antes você ia mensalmente, semana, como era? A cada 15 dias. Nossa. Mensalmente eu fazia exames, porque como é uma doença silenciosa, são os exames clínicos que vão demonstrar que ela está entrando em atividade. Então eu precisava sempre estar acompanhando muito bem tudo isso. E aí, depois de 2016, eu passei a ir para a médica anualmente. Né? E na última vez que eu fui, ela disse: Marília, a medicina diz que você não tem cura. Mas eu preciso lhe dar alta, não precisa que você venha mais para mim. Meu Deus, que tremendo. Se você está liberada. E eu, na minha mente de escrava, eu disse: mas doutora, como assim? Como é que eu vou ser liberada? Não, a senhora tem que me ver, pelo menos anualmente. Não, Marília, eu estou lhe liberando. Você só faça exame se você tiver algum sintoma, alguma doença, mas eu estou lhe liberando. Então, às vezes a gente se prende a situações porque a nossa mente é uma mente muito escrava, né? Sim. E eu disse: meu Deus, eu me prendendo a essa situação, né? Eu querendo encontrar alguma segurança ainda na medicina, né? Minha segurança é completamente no Senhor. Verdade. Porque a medicina não tem controle
sobre o que aconteceu comigo, né? Não tem explicação. A minha médica inúmeras vezes dizia isso. Existiam exames que eram para dar positivo, o meu sempre dava negativo e ela não Meu entendia o Deus do porquê céu. daquilo, né? E ao longo de todos Hum. esses anos eu vi minha médica exaltar o nome do Senhor. Era crente? Hoje não, ainda não. Mas, assim, os médicos, eles com certeza vivem muitas experiências Isso. espirituais, porque eles lidam com muita gente e acabam vendo coisas que a medicina não explica, né? Como, Exatamente. por exemplo, essa médica. Ela comigo encontrou um caso em que a medicina chegou num ponto que não explicava mais. A Uau. resposta que meu corpo tinha era inacreditável. Então ela ficava surpresa todas as vezes. Ela dizia, Marília, se isso aqui não for Deus, vai ser quem? Né? Eu dizia, doutora, só o Senhor. Então, eu sei que eu partilhei do Senhor também na vida dela. Sim. Né? Deus, de certa forma, também falou com ela em meio a todo esse processo. Ela viu algo inusitado acontecer. Porque ela te acompanhava desde o início, Desde né? o início, desde o início. Ela viu Mais as de 20 crises, anos, tudo, não, nossa. 10 anos, né? Mais de 10 anos Então ela viu ali acompanhando. você em todo o processo das crises, viu todo aquele Nas piores situações, ela... deformidade que você ficou e enfim, depois de anos não ver nenhuma atividade. Teve algum momento especial, porque eu lembro de que as pessoas oravam muito sobre você, Sim. né, tudo isso. Teve algum momento, assim, muito específico em que você recebeu alguma palavra ou alguma oração que tu percebeu uma mudança ou propriamente você foi percebendo essa mudança nessas liberações, enfim, como Vários, foi? vários. Tem dois que eu gosto sempre de pontuar. Em 2014 eu comecei a ir para igreja, né? Uhum. E frequentemente. E a primeira vez que eu cheguei na Ebenezer, que eu Porque comecei... primeiro a tua mudança de Recife pra cá foi depois do Isso, concurso ou foi depois do casamento? foi quando eu casei. Ah, tá. E aí a gente levou ainda uns 2 anos para se firmar em alguma igreja. E começamos a ir para Ebenezer. E a primeira vez que eu cheguei lá, já estava tendo louvor. E eu comecei a subir as escadas. Eu estava muito doente nessa época. Foi na segunda crise. Eu estava muito inchada. E minhas articulações não dobravam direito para eu subir a escada. Então eu comecei a subir com muita dificuldade, né? Sendo ajudada para chegar lá em cima. E quando eu comecei a subir a escada, meu joelho deu um estralo. Que estranho. Acho como se estivesse consertando, né? Que estranho. E prossegui. E durante o culto, era a pastora Aline que estava ministrando a palavra. E ela falava sobre ter fé como um grão de mostarda, né? E eu recebi toda aquela palavra que era liberada ali do púlpito, né? Eu não precisei que ninguém impusesse as mãos sobre mim ou declarasse uma palavra diretamente, né? Eu comecei a me apoderar de todas as palavras que ela estava liberando ali. E eu disse, isso é para mim, isso é para mim. E eu fui guardando, guardando. E quando ela fez o apelo, que eu me pus em pé, o joelho estralou pela segunda vez. O mesmo ou outro? O mesmo joelho estralou pela segunda vez. E eu me pus de pé e eu disse, meu Deus. E aí eu dobrei a perna. Eu disse, a perna tá dobrando. Que não era comum. Que não estava dobrando. Eu tava com muita dificuldade de fazer isso. E aí eu comecei a mexer a perna, mexi a outra. E eu disse, meu Deus, aconteceu alguma coisa aqui. E nessa hora, que era o momento em que ela estava fazendo o apelo, eu fui correndo responder ao apelo, né? E ali eu tive outro encontro com o Senhor, né? Eu experimentei de uma cura naquele momento. Então, meus joelhos depois daquilo, eu não sentia mais dor. Meu Deus. E outro episódio em que eu estava muito debilitada, então, no ano de 2016, eu estava em casa e eu recebi a visita dos meus cunhados, que eram pastores, né? E nesse momento que eles começaram a orar por mim, eu recebi uma rajada dos céus e eu caí no chão. Só que eu caí e apaguei. Me colocaram na cama e foram embora. E eu dormi. Ali eu adormeci. No outro dia, quando eu acordei, eu comecei a mexer meus pés, que eles não... Como eu estava muito inchada, eu não rodava os pés. Então eu acordava tentando mexer meus pés. Meu Deus, que unção, hein? Quando eu mexi, o pé rodou. Aí eu alonguei para o outro lado, eu disse, o
que é isso? Aí puxei o cobertor. Quando eu puxei o cobertor, meus pés estavam completamente desinchados. Meu Deus. E ali eu experimentei mais uma vez. Mais uma cura, Mais né? uma cura. E eu sabia que uma hora chegaria. Eu tinha Meu convicção Deus. disso. Você estava vendo Deus Eu fazer, estava né? vendo Deus fazer. Deus operando, que coisa linda, porque tem muitos momentos pontuais que a gente vai vivendo, muitas coisas que a gente vai vivendo em casa, que não é só no ambiente de igreja, né? A gente é visitado pelo Senhor às vezes na rua, né? No secreto. No secreto, numa cozinha, numa sala, numa mesa, e ali vão coisas acontecendo dentro da gente, ou revelações dentro de nós que vai chegando, que você fica, meu Deus do céu. Exatamente. Eu tive uma experiência no meu secreto também, que é loucura para quem não crê, né? Em que o Senhor fez uma cirurgia nas minhas costas, nos rins. Meu Deus. E essa foi uma das minhas últimas experiências com relação à cura. Você estava ali em oração? Eu estava em oração. E eu sempre declarava, Senhor, que meus rins funcionam como o Senhor planejou. O Senhor não planejou ele em deformidade, sem funcionar direito. Então, eu sempre orava trazendo a palavra originária do Senhor sobre minha vida. O Senhor não me projetou para que eu dependesse de médicos nem da medicina. E ali eu ia declarando. E certa vez, no secreto, eu fui tomada e me deitei na cama. E eu senti alguém chegar por trás de mim e mexia na região dos meus rins. Meu Deus do céu. E eu sei que Deus operou em mim naquele dia. Mas isso é loucura para quem não crê. Que né? tremendo. De tocar, assim, mas tu sentir. Eu sentia tocar. E somente na região lombar, na região próxima dos rins. Então, Deus operou na minha vida um verdadeiro milagre. Um verdadeiro milagre, viu? E minha casa é esse lugar, né? Minha casa é um celeiro de milagres. Amém. Né? Anos depois, né, quando eu tive o diagnóstico do lúpus, a médica disse que eu não poderia ter gerado Melissa. Ela disse que Melissa teria que ter nascido com alguma deformidade no coração por alguns exames que eu possuía. E Melissa nasceu completamente saudável, para a honra e glória do nome de Jesus, né? Então, eu já estava recebendo um milagre, por isso que eu disse, Melissa já era um milagre, eu não sabia. Né? Melissa não poderia ter sido concebida segundo a medicina. A médica não entendia como é que ela não apresentava nenhum problema cardiológico, né? Porque você já estava doente, né? Porque eu já estava doente e não sabia. Então, é esse lugar que o Senhor me plantou, um lugar de milagres, né? Eu sou um milagre, Melissa é um milagre, meu marido é outro milagre, né? Nós somos um celeiro. Verdade, eu gosto muito de orar por cura. Gosto demais de me movimentar. Quero ter mais ousadia no espírito. Amém. Em relação a isso, porque é algo que queima muito meu coração. Amém. Queima muito meu coração. E eu acho lindo, né? Já tive a oportunidade de orar algumas vezes e ver o Senhor fazer, mas é impressionante como ainda a gente precisa romper mais em fé, sabe? A gente precisa crescer mais nisso de não se preocupar assim com o que o outro pensa. Com o que o outro pensa ou vão pensar, porque eu gosto de orar por pessoas enfermas, assim. E eu creio muito que, pela minha trajetória, eu tenho uma ousadia maior nessa área, talvez, vamos dizer dessa forma, porque eu sei que, ainda que pareça pouco, ainda que a nossa oração pareça ineficaz, ela está sendo semeada na vida daquela pessoa. Verdade. Então, nós somos muito imediatistas, né? Nós vivemos em uma sociedade fast food, tudo é muito rápido, tudo na palma da mão, e a gente espera que o Senhor opere da mesma forma. E é um ledo engano, né? O Senhor não opera como a gente deseja, né? Ele é Deus. Ele não está subordinado à nossa vontade e àquilo que a gente deseja que ele se movimente. Então, eu sempre oro, ainda que eu não veja com os meus olhos naturais nenhum resultado. Então, precisamos orar e pedir sempre. Né? Eu pedi a minha cura várias vezes. Todos os apelos que tinham, eu ia. Eu não deixava passar nenhum apelo. Porque eu sabia que uma hora a minha cura chegaria.
Porque é exatamente isso que você está falando. Muitas vezes a gente quer fazer a oração e que a gente vai ver o milagre de imediato, né? Mas muitas vezes aquele acúmulo, né, de oração, a gente está plantando mais uma oração, mais uma oração. E assim como você aconteceu de forma gradativa, com certeza, em outras vidas vão acontecendo essa gradativamente mesmo, a Isso, pessoa ir sendo curada, né? isso. É importante ter essa consciência. E eu sempre vou. Quando eu sei que alguém tem alguma doença, eu sempre me movo Uhum. nesse sentido. Eu entendo que o Senhor derramou um óleo sobre a minha vida, o óleo de Amém, sim, Gileade, sim. e por onde eu passo e eu vejo pessoas enfermas, eu distribuo daquilo que o Senhor tem me dado, Amém. né? É um óleo que nunca acaba, porque a fonte é Ele, né? Verdade. Então, por onde eu passo, eu de fato, eu oro pelas pessoas, né? Eu tento despertar as pessoas para essa realidade, porque o Senhor não nos chamou para que a gente cresça no que é possível. Ele nos chamou para que a gente cresça no que é impossível. Amém, Esse é o verdade. desafio como cristão de todos nós. Verdade. Precisamos crer no impossível. É isso. E eu tenho me movimentado dessa forma, sabe? Amém. Todas as vezes que alguém me mostra até no meu trabalho, eu permito que o Senhor me use. Então, hoje até o meu trabalho é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Já me Amém. deparei certa vez em uma audiência, Hum. assim que eu finalizei, a pessoa tinha dito que tinha uma doença e não referiu qual era a doença durante a audiência. Quando eu finalizei toda a minha parte profissional ali, Uhum. que ela assinou a ata, o Senhor falou comigo e disse: ela tem lupus. Hum. Senhor, é o Senhor mesmo que está falando comigo. E naquele momento que terminamos, eu virei para ela e disse: qual é a doença que você tem? Você falou que tinha uma doença. Ela disse: eu tenho lupus. Eu disse: amém. Então eu quero conversar um pouquinho com você aqui. Deus não lhe trouxe aqui apenas por conta de um processo. Deus não lhe trouxe aqui apenas por conta dessa audiência. Deus lhe trouxe aqui para que você visse um testemunho vivo dele. Eu recebi um diagnóstico de lupus em 2012 e não era mais para estar aqui. Aquela moça chorava, chorava, muito debilitada ela estava, Uhum. muito, muito. A situação dela bem complicada. E ela disse: como é que você está aqui? Eu não entendo como é que você consegue trabalhar. Ela jovem, afastada pelo INSS, Uhum. porque de tão debilitada pela doença. E ela chorava diante daquela situação. E eu comecei a ministrar na vida dela. Deus te trouxe aqui para você saber e crer no impossível dele. Amém. E compartilhei, orei, né, com aquela moça e ela depois seguiu para um tratamento em São Paulo e está lá se tratando. Uhum. Mas onde eu chego, onde eu estou, que Uhum. eu ouço a voz do Senhor, me movimento, Uhum. né? Precisamos ser rápidos, porque não podemos não ter outra oportunidade. Eu podia não ter outra Verdade. oportunidade de encontrar com essa moça e de fato Verdade. não tive, né? E eu precisava me agarrar àquela oportunidade. E é isso que o Senhor espera dos seus filhos. Uhum. Deus tem espalhado seus filhos em vários lugares, né? Sim. Deus tem espalhado seus filhos em hospitais, em escolas, em repartições públicas, em empresas. Verdade. E é tudo para a honra dele, para a glória do Pai. Nós vivemos para a glória dele. Né? E quando Verdade. nós entendemos isso, quando nós entendemos quem nós somos, a quem nós servimos, quem é o nosso Pai, a nossa movimentação é completamente diferente, seja onde nós estivermos. Né? Então é isso. É isso mesmo. Sem fé é impossível agradar a É Deus, né? impossível agradar. E fé é exatamente crer naquilo que não está vendo, né? E pode parecer loucura e ninguém está querendo que não seja. É. Mas é o fato de ir acreditar em algo maior e profetizar, porque nós temos a experiência de saber que ele é real. Isso. Então, declarar a palavra, declarar a cura, declarar a libertação, mesmo que a realidade esteja mostrando uma coisa completamente diferente, é fé. E o Senhor quer que a gente ande em fé. Isso. Mesmo que muitas vezes o fim não termine como nós oramos, mas nós nos movemos em fé. Isso. Nós agradamos a Deus por ter crido
e por ter caminhado e por ter lançado palavras de fé, de Isso. crença de que aquilo poderia acontecer, né? E ali a gente vai sendo moldado. Óbvio que a vontade do Senhor, ela é soberana, né? E que por mais que nós não entendamos algumas coisas, mas é impressionante que tudo está cooperando para o nosso bem. De alguma forma, Deus está usando todas as situações, né, para que nós nos tornemos mais semelhantes a Cristo. Exatamente. É uma corrida que nos está proposta, né? Nós somos o resultado de toda a nossa história, né? Eu sou o resultado hoje de 38 sim. anos de história, Verdade. né? Então o Senhor ele vai construindo para o cumprimento do propósito dele na nossa vida. E nós não podemos desistir nem de nós mesmos, nem dos outros, né? Então, nós temos que andar Sim. por fé e Sim. não pelo que vemos, não por vista, né? Crendo na soberana vontade do Pai sobre todos nós. Amém, amém, glória a Deus. E, enfim, queria que você, Marília, né, liberasse uma palavra para quem está nos assistindo nesse momento, pessoas que podem estar desesperadas nesse Sim. momento, né? Vivendo talvez exatamente essa doença que você está vivendo, ou outro diagnóstico, Sim. né? Enfim, se o Senhor operou na sua vida, a gente sabe que Ele pode operar e através desse podcast, através de uma palavra liberada, Amém. de uma oração, o Senhor pode encontrar, né, um coração onde Ele pode fazer o que fez na sua vida também. Amém. 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 Então, se quiser, sinta-se à vontade, olhe para essa câmera Amém. e libere uma palavra do Senhor. Amém. O Senhor, Ele continua o mesmo, né? Ontem, hoje, para todo sempre. E Ele continua operando milagres, né? Ele continua se movendo em nosso meio. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus palpável, a um Deus com o qual nós podemos nos relacionar diariamente, a todo tempo, né? E é sobre esse Deus que é vivo e que opera milagres, que eu tenho caminhado durante esses anos. Então, eu vou orar, não sei qual é a situação que cada um tem passado, cada um de vocês que estão assistindo, não sei as dificuldades pelas quais vocês têm caminhado, não sei se é uma cura física, se é uma cura emocional, espiritual que você precisa ser operada em sua vida. Mas seja qual for a sua enfermidade, a sua deformidade, eu sei que Deus, Ele é capaz de lhe curar. Então, eu vou orar por você. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de testemunhar sobre quem Tu és, Jesus. Tu és um bom Pai, Tu és o nosso bom pastor. Tu continuas cuidando muito bem de cada um de nós, Jesus. Em Ti não há qualquer tipo de variação, Pai, de dúvida. Em Ti nós descansamos, nós confiamos, Jesus, porque sabemos quem Tu és, Pai. E eu oro, Senhor, sobre as pessoas que se encontram enfermas, onde elas se encontrarem, Pai. Onde elas estiverem, Senhor, eu oro para que Tu possa operar um milagre sobre a vida delas, assim como Tu operaste sobre a minha vida, Jesus. Sim. Eu oro, Senhor, para que Tu possa alcançar vidas que estão desenganadas, desesperançosas, em leitos de hospitais, Pai, em UTIs, em presídios, Senhor, assim como Tu me encontraste, Jesus, através de um rádio, Pai, que esse podcast possa alcançar pessoas onde elas estiverem, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa alcançar pessoas, independente das limitações territoriais, Pai. Eu oro, Senhor, para que Tu operes milagres e transformações em vida, Jesus. Eu oro, Senhor, para que Teu nome seja glorificado, Senhor, através de milagres sobre muitas vidas, Pai. Eu creio, Senhor, que pessoas serão alcançadas através de tudo que foi liberado aqui, Pai. Eu creio que pessoas serão curadas, Senhor, que vão se apoderar, Senhor, das palavras liberadas, Senhor. Amém. Então, Pai, eu já te agradeço, porque eu sei, Senhor, que Tu és um bom Pai. Nós te rendemos graças nessa noite, agradecemos por tudo que Tu tens feito em minha vida, na vida de Wedja, Pai.
Amém, Pai. E, sobretudo, aquilo que tu vais ainda continuar a fazer, Pai. Amém. Muito obrigada pelo teu amor, Senhor, que nos alcança, que nos encontra, Pai. Muito obrigada pela tua presença em nós, Senhor. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. O diagnóstico não é o fim, né? Não foi o fim para você. É o recomeço. Quem diz a última palavra é o É Senhor. o Senhor. E se você está nos assistindo e você pode estar vivendo um momento em que você recebeu um diagnóstico, né? Nós sabemos que esse diagnóstico não te define e pode, por vezes, não ser o teu fim. Porque, de fato, quem dá a última palavra é o Senhor. E Ele é a nossa santa esperança. Quando Marília se sentiu sozinha naquele quarto, que olhou para todos os lugares e não tinha ninguém, ela tinha só o Senhor. Você pode estar agora sozinho em algum lugar, nos ouvindo. Saiba que você tem o Senhor, o socorro bem presente na hora da angústia. A presença que chega na hora mais oportuna e que tem o poder de transformar toda e qualquer situação. Ele é capaz, ele é essa força propulsora que transforma-nos por completo. Saúde, alma, muda toda a nossa vida, a nossa jornada, nos dá uma nova história. Muitas vezes uma história que a gente nunca sonhou, nunca nem orou por ela, né? Ele nos faz viver um sobrenatural. Amém. Então, se você conhece alguém que já vivenciou ou está vivendo algo nesse sentido, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, manda esse testemunho, né, para alguém que você conhece, que talvez esteja vivendo uma situação de enfermidade, de alguma doença, para que a fé dessa pessoa possa ser aumentada, né? Sim. E que através do testemunho de Marília, essa pessoa possa entender que não é o fim, que há esperança, e essa esperança é no nosso Deus, em Jesus Cristo, que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o cativo, né, o que nos traz a paz estava sobre ele, e ele levou sobre ele. E não esquece de se inscrever, né, aqui no nosso canal. Se Deus falou com você em algum momento desse vídeo, deixa nos comentários. Vai ser um prazer ler o testemunho de vocês. Que o Senhor continue abençoando vocês. Próxima semana nós traremos um testemunho de um casal que foi restaurado pelo Senhor. Vai ser um tempo bem, bem lindo também. Então, Deus abençoe vocês que ficaram conosco aqui até o final. Agradecer mais uma vez a Marília pela participação, de compartilhar conosco seu testemunho e deixar esse podcast ainda mais belo com a sua história, cheia de fé e de experiência com Deus. Meus irmãos, Deus abençoe vocês e até a vista.